Essa semana, eu estava jantando. Gente, eu tenho um grupo de amigos da escola, são 3 caras. Um deles estudou comigo do pré até o primeiro colegial. Então faz mais de 30 anos que a gente se conhece, né. E uma vez por ano, mais ou menos, a gente se junta, a gente faz uma reuniãozinha ali, meio que pra trocar, né, o que a gente tem vivido, compartilhar, né, a vida. E aí eu estava jantando com esses caras essa semana, quando entrou um rapaz lá no restaurante que a gente estava e pediu para ler um versículo e fazer uma oração conosco. A gente aceitou, tal, de boa. Só que aí, na hora que ele acabou de ler o versículo, de orar, na verdade, né? Ele perguntou se ele podia. A gente percebeu que ele falava meio que um castelhano ali e tal, meio portunhol assim. E aí ele perguntou se ele podia compartilhar a missão dele, né? Que disse que ele era missionário. E aí todo mundo olhou para mim. E aí eu falei pra ele, perguntei de onde que ele era, tal, falei que eu era pastor também. E só que eu falei pra ele, falei, cara, eu acho que talvez em outro momento vai ser mais propício, tal, você poder estar compartilhando, né? E agradeci, e aí o rapaz foi embora. E eu confesso que essa interação ela despertou muitas coisas dentro de mim, né? De um lado, eu fico admirado assim com essa coragem, né, da pessoa vir, e, sei lá, começar a falar com pessoas que ela não conhece e tal. Eu, como bom campineiro que sou, né, extremamente fechado, fico muito admirado disso, assim. E de verdade, assim, eu acho que é meio que um dom mesmo, assim, né, da pessoa vir e querer compartilhar, assim, né, com pessoas diferentes sobre a fé. Mas por outro lado, eu também achei que foi assim, confesso pra vocês, um pouco inconveniente, né? Ele fazia isso naquele momento, porque ele chegou a interromper uma conversa que a gente estava tendo, sem ter nenhum vínculo conosco, e aí ficou uma situação meio, sabe, meio embaraçada, assim, né? Eh, Porque assim, esses amigos meus que eu tenho, tipo, faz anos, né, que eu tento compartilhar com eles, né? Faz anos que eu tô, sabe, assim, semeando ali, né? E, e é difícil, né? Tipo, você criar vínculo a ponto da pessoa se abrir pra ouvir alguma coisa. E eu não tô dizendo que é o caso desse rapaz, porque ele foi extremamente gentil, educado, mas eu percebi assim que durante muito tempo a igreja evangélica, de uma maneira geral, parece que ela vem confundindo evangelização com uma certa imposição, né? Acho que todos nós conhecemos algum tipo de crente chato, certo? Aquela pessoa que tenta convencer à força, sabe? Através da pressão psicológica, muitas vezes, né? Meio moralista, uma insistência meio desrespeitosa. Mais ou menos, sabe aquele vendedor de móvel que você tá passando na frente, o cara te agarra assim, né? E você fica tentando meio que se livrar da pessoa e a pessoa insistindo e tal, e querendo vender um negócio, bota coisa na tua mão, né? E você fica naquela situação meio embaraçosa, assim. É, cara, como que essa busca por conversão, como se fosse um fim em si mesmo, né? Ela, às vezes, ela mais prejudica do que ajuda, né? Eh, Porque é fruto de, você você busca aquela coisa como uma coisa em si mesmo, então você não caminha com a pessoa. A pessoa vira um projeto, né, que você investe na vida dela. E aí você quase que força uma transformação de fora para dentro e não de dentro para fora, né. Isso afastou muitas pessoas da igreja, certo. Isso magoou muita gente, né. Eh, Inclusive Jesus criticou isso duramente, né. Não exatamente isso, mas uma postura mais ou menos parecida lá em Mateus 23:15, a gente lê Jesus falando assim, ó: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês atravessam o mar e percorrem terras para fazer um convertido, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês mesmos." Deixa eu fazer um parênteses aqui, que Jesus não está condenando o desejo de compartilhar a fé. O problema não está na franqueza e na coragem, né, de falar sobre aquilo que a gente acredita, mas na forma como isso é feito e na motivação por detrás. O que ele está denunciando é esse proselitismo que não tem graça, sabe, que não tem misericórdia, né, que não tem empatia, e aí meio que força a barra.
Talvez seja por isso que eu percebo que nas igrejas mais conservadoras, né, mais tradicionais, parece que a gente tenta uma outra abordagem. Você já deve ter ouvido aquela frase que dizem que é de São Francisco de Assis, né? Mas que na verdade não tem nada a ver com ele, que é assim: pregue o amor, se for preciso, use palavras. Já ouviu isso? Pregue o amor, se for preciso, use palavras. Maravilhosa essa frase, né? E na verdade tem tudo a ver com a série que a gente está estudando, né? Porque ela fala que a maneira que a gente vive, às vezes, ela é tão eloquente quanto palavras, não é isso? E nós estamos falando sobre isso. A nossa série atual que a gente está encerrando hoje, que é o Bento, né? 5 práticas para abençoarmos nossos amigos e vizinhos, fala exatamente de viver um estilo de vida que faz as pessoas quererem saber. Então a gente já viu, né? Busque em oração, escute com atenção, nutra pela mesa, transforme pelo serviço. Tudo isso para quê? Para nós vivermos de uma forma tal que desperte nas pessoas a curiosidade. Quem são vocês? Por que você está fazendo isso? Né? O que você ganha com isso? Para que aconteça conosco aquilo que o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, do 13 a 16, Pedro fala assim, ó: se vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como serão felizes, mesmo sofrendo por fazer o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham em seus corações respeito por Cristo como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Mas façam isso com educação e respeito. Ou seja, Pedro está falando, vivam de uma forma justa, boa, generosa, abençoadora, paguem o mal com bem, perdoem, partilhem, sofram se for necessário, porque esse estilo de vida gera curiosidade. E aí quando alguém perguntar, você vai poder responder a razão da esperança que você tem. Então percebe uma coisa, palavras são importantes. São importantes, mas quando que as palavras são necessárias? Né? Quando a pessoa pede para você explicar a razão da tua fé. Isso conecta a gente com a última prática, que é oriente por histórias. Porque mais do que a gente falar a respeito de uma doutrina, a respeito de regras, a respeito de uma liturgia, o que convence as pessoas são histórias. A nossa história de vida. Como que Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa vida. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E nós vamos olhar para 2 histórias diferentes, de 2 pessoas completamente diferentes. Que Jesus se aproximou delas, transformou a vida delas, e elas se tornaram pessoas que abençoaram outras pessoas também. Então vamos ler comigo? Está lá em primeira história que a gente vai ler, é João capítulo 4. Antes de ler, eu vou explicar, porque a gente só vai ler o resultado final, tá bom, desse encontro. Eu creio que a maioria de vocês que estão aqui conhecem essa história. Foi a primeira música do nosso louvor. A história do homem judeu que encontra uma mulher no poço lá em Samaria. Era meio-dia, horário que o sol estava mais quente, Jesus estava cansado, diz o texto lá em João 4. Ele se aproxima desse poço, os discípulos vão para a cidade para comprar alguma coisa para comer. E Jesus está lá, chega uma mulher sozinha, e aí ele pede para ela tirar um pouco da água e dar para ele. E aí ela olha para ele e fala assim: como que você, sendo judeu, conversa comigo que sou uma mulher samaritana? E no verso 9 fala que ela perguntou isso porque os judeus e os samaritanos não se dão bem. E aí Jesus responde para ela: se você soubesse quem é esse que te pede, você pediria para mim água e eu te daria, né, foi o texto que eu li lá na Confissão de Pecados, te daria uma fonte de água que jorraria para a vida eterna. E aí ela fala para ele: então me dá dessa água para que eu não precise mais voltar pro poço aqui para pegar de novo a água. E aí Jesus fala assim para ela: vai chamar o teu marido e volta aqui que eu vou te falar. Ela fala assim: não, eu não sou casada. E aí ele vira para ela e fala: é verdade, porque você já foi casada 5 vezes e o cara que você tá junto agora não é teu marido. Aí ela assusta e fala assim: nossa, vejo que tu és profeta, né? E aí ela meio que tenta dar uma disfarçada assim, né? Vocês são judeus, falam que é em Jerusalém que a gente tem que adorar, mas o pessoal fala que é no outro monte, aqui em Samaria. Onde que é o lugar de adoração? E aí Jesus fala: olha,
Creia em mim, que chegou a hora, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem aqui, nem lá. E ela fala, eu sei que o Cristo tem que vir, quando ele chegar, o Messias, ele vai contar todas as tudo pra gente. E aí ele olha para ela e fala assim, eu sou o Messias. E aí nisso os discípulos chegam, ficam assustados que Jesus está conversando com essa mulher. E aí eles não falam nada, tal, só que ela sai, volta para a cidade, conta para todo mundo. É esse o texto agora que a gente vai ler. Então vamos ler. João 4, do 27 ao 30, depois 39 e 42. Laura, você pode ler pra gente? Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Segundo texto, segundo exemplo, é o encontro de Jesus com um fariseu chamado Saulo. E a gente nem vai ler o texto do encontro, a gente vai ler o que o próprio Saulo, que depois virá Paulo, conta para o rei Agripa, quando ele está diante do rei. Então está lá em Atos 26, do 9 ao 16. Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré, e foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. E Paulo continuou: Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei: Quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar? Pai, ilumina nossa mente e coração, ó Deus, para a gente entender essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você percebe que essas são pessoas completamente diferentes, com histórias diferentes. O contexto social, cultural, econômico era totalmente diferente desses dois. A mulher samaritana era uma pessoa à margem da religião judaica. Eu estava estudando um comentarista bíblico, ele explica o seguinte, que séculos antes, os judeus foram levados cativos, né, pelos babilônicos lá para a Babilônia. Aqueles que ficaram em Jerusalém, eles se casaram com as mulheres cananeias. Você lê isso lá no final do livro de Esdras, Neemias. E aí, ou seja, eles se misturaram com essas mulheres cananeias. E misturaram inclusive a religião e criaram uma religião sincrética, misturando o judaísmo com o paganismo cananeu. Por conta disso, para o judeu tradicional, né, essa tribo nova que surgiu, que eram os samaritanos, eles eram inferiores racialmente, eles consideravam eles uma raça inferior, porque eram um judeu misturado com pagãos, e eles eram hereges ainda, porque a religião deles era meio misturada. Ou seja, só o fato de ser samaritano já colocava essa mulher à margem. Agora, a história ainda nos diz que essa mulher ela está no poço
na hora mais quente do dia e sozinha. E isso é importante porque naquela cultura, naquele momento, as mulheres elas iam até o poço pela manhã, que o sol está mais fresco, para poder pegar água para usar durante o dia, né? Então você vai de manhã para poder pegar água para usar o dia todo. E para ter aquela resenha, né? Bater papo, tal, trocar ideia. Só que essa mulher tá sozinha ao meio-dia. Por quê? Quando Jesus fala da vida dela, a gente descobre. Ela tinha tido 5 maridos e estava com um cara que não era marido dela. Ou seja, essa mulher ela é excluída pelos excluídos, porque provavelmente na cidade ela tinha uma má fama. Mesmo que os samaritanos fossem, né, vamos falar assim, um judeu, né, que era rejeitado, ainda assim aquela cultura era uma cultura tradicional do Oriente. Então essa mulher ela era mal vista. Ela tinha uma fama ruim, até para o povo dela. Então ela é uma pessoa completamente excluída. Essa é a primeira pessoa que Jesus conversa. Agora, Paulo, por outro lado, é completamente o oposto, porque ele é um homem erudito, um acadêmico, né, vamos dizer, nos dias de hoje. Um cara que estudou com um dos rabis mais importantes da época, que foi Gamaliel. Paulo fala isso lá em Atos 22. E Gamaliel é o neto do grande rabi Hilel. Então Paulo é um cara assim muito instruído. Além dele ser um judeu, né, com muita cultura, certo? Bíblica e de línguas. E a gente sabe, né, quando depois ele vai pregar lá para os gentios, que ele cita poetas gregos, né? Ele cita outras pessoas, ou seja, ele era um cara de muita cultura, de conhecimento muito grande. Ele ainda era um cidadão romano com direito de nascimento. Então, assim, naquela cultura, Paulo tinha o melhor de todos os mundos. Ele era cidadão romano, cara respeitado. Ele era um judeu fariseu que estudou com Gamaliel, um cara, sim, como é que fala? Pensa, sei lá, um Pondé, sabe? Um Cortella aqui no Brasil. Era um desses caras, assim, né? O que esses dois têm em comum? Ela, mulher samaritana, ele, judeu fariseu. Ela, à margem da religião, ele no centro da religião. Ela, mal vista, ele com muita reputação. Mas ambos precisando do quê? Da graça de Deus. É isso que eles têm em comum. Os dois estão perdidos. Percebe? Jesus encontra a mulher junto ao poço e conversa com ela, e só o fato dele se dirigir a ela já era algo surpreendente. Até que no verso 9, ela mesma fica surpresa, fala assim, por que você, sendo judeu, conversa comigo, que sou samaritana? Depois, quando os discípulos chegam, diz o texto lá que, a gente leu isso, né? Eles ficaram surpresos que Jesus estava conversando com aquela mulher. Ou seja, Jesus trocar, né, conversar com essa pessoa que é totalmente excluída, só o fato dele estar junto, dele conversar, foi muita graça que ele derramou sobre ela, né? A única pessoa que Jesus revelou a identidade dele, que Jesus bateu no peito e falou, eu sou o Messias, foi essa mulher. Ele acolheu ela. E Paulo? Percebe que Paulo, que é o cara que julga, né, que enxerga tudo, que percebe a heresia, né, desses cristãos, e aí sai prendendo todo mundo, Jesus também age com graça com Paulo quando Jesus, ele... Qual que é a palavra que eu posso usar? Ele... O termo que eu tô pensando é... Como é que fala? Overwhelming, né? Que é... Ele... Hã? É, ele sobrepõe, né? Tipo, ele, sabe, afunda, né? Ele, sabe? E aí Paulo cai aos pés dele, né? Ou seja, Jesus se mostrar com toda essa força, com todo esse poder para um cara que é extremamente orgulhoso, também é muita graça. Porque devolve a humanidade de Paulo. Paulo estava virando um bicho, vocês percebem isso, né? Um cara insensível que diz que prendia homens, mulheres, crianças.
por causa da fé dele. Ele é um fundamentalista religioso, um homem perigoso, um homem violento, um homem agressivo. E aí vem Jesus e fala assim, viu? Você pensa que você é quem? E isso é graça também. O N.T. Wright, comentando nessa conversão de Paulo, fala assim: a conversão acontece de verdade frequentemente com pessoas improváveis, em momentos inesperados, incluindo-se algumas pessoas profundamente religiosas, cuja religião havia na verdade sido, como era para Paulo, uma tela ocultando-as da face amorosa do Deus vivo. E aí Paulo fica cego, e na cegueira ele enxerga a graça de Deus. Não é lindo isso? Percebe então que Jesus conversando com a mulher excluída é pura graça. Jesus derrubando Paulo da arrogância do conhecimento dele é pura graça. E talvez você hoje se identifica mais com um ou com o outro. Não é isso? Talvez você que está aqui hoje cresceu num lar cristão, tal como Paulo. Você é uma pessoa religiosa. Talvez você tenha muito conhecimento bíblico. Talvez você é até um pouquinho legalista, né? Meio rígido demais, intolerante. Ou talvez, tal como a mulher samaritana, você é uma pessoa à margem da sociedade, com uma reputação duvidosa, com poucos amigos. A questão é, se Jesus te alcançou, e quem é alcançado pela graça de Jesus, não consegue ficar calado. Precisa compartilhar. Precisa pôr para fora, precisa publicar, precisa noticiar, precisa divulgar isso. Porque é muito bom, gente. Vocês percebem? Que é completamente diferente de você chegar e querer, sabe, assim, meio que forçar a pessoa na tua fé. Quando você chega pra ela e fala assim, cara, aconteceu uma coisa comigo que mudou minha vida. E é muito boa. Eu não conheço ninguém, sabe, assim, que não esteja disposto a ouvir algo quando é de verdade. Quando a pessoa olha pra você e enxerga a transformação na sua vida. Quando a pessoa olha pra você e fala assim, nossa. Robson Cavalcante, né, que foi um bispo anglicano do Nordeste. Uma vez eu vi ele numa semana teológica lá no seminário. E ele conta que ele conheceu uma senhora nordestina lá no interior do Nordeste. E essa mulher chegou pra ele e falou assim, pastor, eu era uma cobra. Falava mal de todo mundo. Nossa, como era fofoqueira. Falava mal das minhas vizinhas. Ela falou, mas aí eu conheci Jesus, conheci a graça dele e parei de falar mal dele. Falou assim, mas tem uma coisa que me incomoda, eu ainda fumo. Lá, pitava, né? Fumava cigarro. Diz que o Robson Cavalcante olhou pra ela e falou assim, minha irmã, falou, milagre mais profundo Deus já fez, ele falou. O cigarro é o seguinte, se a senhora continuar, a senhora vai se encontrar talvez com Jesus mais cedo, mas falou, fora isso, ele falou assim, fique em paz que uma hora, se isso te incomoda, ele vai tirar isso também de você. Mas o milagre mais profundo ele já fez, que foi mudar teu coração. Percebe? E aí, é interessante, né? Porque a mulher samaritana, ela sai e conta para todo mundo da cidade. Venham ver o homem que disse tudo que tenho feito. Será que ele é o Messias? Paulo, no começo lá do capítulo, fala, ele está diante do rei Agripa, né? Ele fala, rei Agripa, sinto-me muito feliz em estar aqui hoje diante do Senhor. E aí as pessoas podem se identificar com a sua história e querer saber mais de Jesus, como aconteceu com a mulher samaritana, né? Ela contou e disse que toda a cidade acreditou nas palavras dela, depois quiseram ouvir mais de Jesus. Jesus fica 2 dias na cidade e aí no final eles falam, né, que, olha, agora nós acreditamos, nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. E pode ser que a gente compartilhe, as pessoas não acreditem, não queiram crer, como acontece com Paulo. Diz que Paulo, depois que ele prega, né, para o rei, aí no finalzinho ele fala assim, então Paulo disse ao rei, rei Agripa, o senhor crê nos profetas, eu sei que crê. E aí a Agripa responde, você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? O importante não é a pessoa se convencer ou se converter ou não. O importante é você entender que você também tem uma história para contar. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. A gente só precisa compartilhar aquilo que Deus fez conosco.
E essa história, por mais simples que seja, pode ser a ponte entre alguém que precisa ouvir a respeito do amor e da graça de Jesus, assim como nós precisamos ouvir. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente pode contar a nossa história? Percebe que eu usei o exemplo de duas pessoas completamente diferentes para mostrar que eles fizeram mais ou menos a mesma coisa? Qual que foi a estrutura que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, eu vivi assim, encontrei esse homem e agora eu vivo assim. É muito simples, mas é muito verdadeiro e é muito poderoso isso, gente. Então eu queria desafiar vocês. Quero passar uma lição de casa para essa semana. Faça um esboço da sua história de vida. Eu vivi assim, encontrei Jesus e agora eu sou assim. Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro, precisa ser seu. Tá? Eu fiquei pensando, talvez seria justo, por exemplo, eu falar de mim, né? Pra dar um exemplo. Eu fiquei pensando, o que eu poderia falar, né? Tipo, eu cresci dentro da igreja, talvez a maioria de vocês aqui também, né? Mas sabe o que eu percebo? Voltando à história lá do começo, né? Quando eu tava com os meus amigos da escola. Na escola eu tinha muita vergonha de falar que eu era evangélico. Eu estudava numa escola católica, ninguém era evangélico também. Acho que tinha eu e mais umas 2 pessoas só, todo mundo era católico. E eu morria de vergonha de falar que era. E além disso, foi até interessante que eu conversei sobre isso com esses meus amigos, né, nessa semana. Era uma escola particular e meus pais sofriam muito para pagar a escola. Então, assim, a gente não dava conta de acompanhar o estilo de vida da galera. Tipo, meus pais tinham um Chevette muito velho que a gente pedia pra ele parar na esquina, porque a gente tinha vergonha de chegar de Chevette, e o pessoal vinha de Ômega, de Vectra, né? Então a gente parava lá na esquina, né, morrendo de vergonha. Gente, por conta disso, eu era um menino, assim, eu usava uma couraça, sabe, assim, meio que me proteger disso. Então, assim, eu era meio arrogante, assim, meio... Não arrogante. Eu era aquele cara, assim, eu era muito machista, mas muito machista. Extremamente escroto. Desculpa o termo, mas era isso, sabe? Eu era muito machista. Metido a ser valentão, sabe? Como eu faço aniversário, tem o lance lá dos meses, né? Tipo, o pessoal da minha turma, eu era um dos maiores da turma. Eu arrumava briga com quem era, tipo, de 2 anos mais velho que eu. Que era o jeito que eu achava de me firmar na escola. E eu fiquei pensando, né? Cara, se não fosse Jesus entrar na minha vida e me dar segurança pra eu entender que, tipo, eu não dependo disso, assim, sabe? Pra ser alguém, sabe? Pra, sei lá, pra, pra, pra ser uma pessoa, pra existir, né? Porque acho que é mais ou menos isso, né? Eu fico pensando, a chance de hoje eu ser um homem religioso, machista, sabe, assim, arrogante, extremamente violento. Porque todo mundo acha que eu sou calmo, né, amor? Mas as pessoas não conhecem, assim, tipo, a minha natureza verdadeira, né? A chance de eu ser esse cara, assim, ruim era muito grande se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Então é isso, sabe? Tipo, eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Imagina se nós praticássemos essas 5, né, práticas do Bento. Buscar em oração, escutar com atenção as pessoas, dividir a mesa nossa com os outros, nutrir pela mesa, transformar as pessoas pelo serviço, de tal forma que fazendo essas 4, primeiro a gente faz essas 4, e aí as pessoas começam a falar, cara, por que vocês estão fazendo isso? E aí a gente poder compartilhar a nossa história, do que Jesus fez na nossa vida. Vocês conseguem imaginar como que isso pode ser revolucionário, impactante, de um jeito bom? Não como aquele vendedor chato, sabe, assim, que quer impor, mas de um jeito que vai criando pontes com as pessoas. Já pensou o que pode acontecer na vida dos seus amigos, da sua família, na nossa rua?
Então volte para casa, como Jesus disse, e conte tudo que Deus tem feito por você. Não para vencer uma discussão, mas para abrir uma porta, não para provar que você está certo, mas para mostrar que há esperança. Porque no final das contas é assim que o reino de Deus se espalha. De história em história, de vida em vida, de casa em casa. E eu oro para que Deus ajude a gente a conseguir fazer isso. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Deus. E obrigado porque um dia o Senhor entrou na nossa vida e mudou a nossa história. Eu sei que nós, pelo menos que estamos aqui, ó Deus, somos todos discípulos seus, ó Pai. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor transformou nossa vida, nosso caráter, ó Pai. Tem transformado, ó Deus, de dentro para fora, ó Pai. Dia a dia, ó Deus. E o nosso pedido, ó Pai, é para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compartilharmos essa fé, ó Deus, com aqueles que precisam. Alguns dos nossos amigos, ó Deus, têm enfrentado depressão, ó Pai. Quantos querem tirar a vida, ó Deus? Quantos estão tristes, ó Pai? Quantos se entregam, ó Deus, aos vícios, ó Pai, para poder fugir, ó Deus? Ajuda a gente, ó Pai, a ter compaixão, a ter misericórdia, ó Pai, e a compartilhar, ó Deus. Que o Senhor pode mudar, ó Pai. Alguns dos nossos amigos, ó Deus, são muito religiosos, meu Pai, são fundamentalistas, ó Deus. Alguns dos nossos parentes, ó Pai, nossos pais. Transforma a vida deles também, ó Deus, assim como o Senhor fez com Paulo, ó Pai. Ajuda a gente, ó Deus, a compartilhar o Teu amor. Porque não é no nosso poder, não é na nossa força, não é na nossa eloquência, ó Deus, que as pessoas se convertem. É pela ação do Teu Santo Espírito, ó Pai. E eu peço a Deus que o Senhor enche o nosso coração, ó Deus, do Teu Espírito, para que nós possamos ter a coragem que a gente precisa também, ó Deus, de falar quando for a hora certa de falar, ó Pai. Sem embaraço, ó Deus, mas com convicção, ó Pai, com amor, ó Deus, com muito amor e muita graça. Obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus.